Olá! No programa Em Discussão Especial, vamos falar de incontinência urinária. Eu recebo aqui a médica doutora Érica Monteiro, que é médica dermatologista, e nós vamos conversar sobre esse assunto, incontinência urinária. Doutora Érica, seja bem-vinda à TV Alesp. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Primeiro, gostaria de explicar o que uma dermatologista está fazendo, falando sobre incontinência urinária. Claro. Na verdade, é porque eu trabalho com tecnologias. E a última tecnologia que saiu agora é uma tecnologia de ondas eletromagnéticas, que elas são para inúmeros tratamentos. Desde você fazer fortalecimento da musculatura abdominal, da musculatura das coxas. E a última novidade é a musculatura do períneo, que é onde fica assentada a nossa bexiga, a vagina nas mulheres, a próstata, como nós estávamos conversando há pouquinho nos bastidores, nos homens. Então, essa tecnologia de ondas eletromagnéticas é um aparelho novo, é um aparelho com uma tecnologia extremamente avançada, onde, sabe aquele aparelho que nós fazemos ressonância nuclear magnética para ver o cérebro, as estruturas internas? Sim. É bastante comum esse exame hoje em dia. Hoje, né? As pessoas já ouviram falar. É a mesma tecnologia de ondas eletromagnéticas, só que ela é aplicada para você fazer a contração dos músculos. Particularmente, daí explicando o que eu vim falar sobre incontinência urinária, particularmente no caso do equipamento que nós temos nos músculos do períneo. Então, mulheres e homens se beneficiam desse tratamento, principalmente as mulheres, porque as mulheres têm, em relação aos homens, mais problemas de incontinência urinária, na razão de 3 mulheres para cada homem. Então, o problema ocorre nos dois, mas na mulher é extremamente mais importante. E é aquela incontinência que ocorre ao espirrar, ao tossir, às vezes ao fazer pequenos esforços. Agora, doutora, é importante, né, explicar de forma didática para o telespectador da TV Alesp o que é incontinência urinária. A incontinência urinária é a perda de urina involuntária, ou seja, você não quer ir ao banheiro, urinar, mas você tem pequenas perdas que independem da sua vontade. Isso pode ocorrer por exercício, tosse, espirro, qualquer esforço, né? E outra coisa interessante é que muita gente pensa que isso é coisa de pessoas idosas. Me falaram, você vai falar sobre a terceira idade, os problemas da terceira idade? Interessante que ocorre muito nas mulheres pré-menopausa, porque com a diminuição de estrógeno você tem uma frouxidão, né, da musculatura da pelve, e com isso você perde urina, assim. Mas ocorre muito em mulheres jovens também, principalmente as atletas, aquelas atletas pesadas que fazem musculação, levantam muito peso, elas fazem muita força. É interessante que elas trabalham todos os músculos do corpo, definem todos, mas não trabalham a musculatura do períneo. E isso é interessante que essas jovens, quando estão fazendo ginástica, carregando peso, às vezes na academia, elas urinam sem querer. Muitas usam absorvente higiênico, vão fazer exercícios com roupa escura, porque realmente você tem a perda de urina. Agora, doutora, até para esclarecer, qual as medidas que as mulheres devem tomar para prevenção, né, em termos de desenvolver uma incontinência urinária? As mulheres me perguntam, é natural as pessoas terem essa perda? Não é natural, não deveria ser natural. Eu gostaria de lembrar que nos nossos antepassados, assim eu me recordo das mulheres indígenas, nós fizemos uns trabalhos com a tribo do Xingu aqui no Brasil. As mulheres fazem todas as atividades de cócoras. Elas cozinham, elas lavam roupa, elas cuidam dos filhos, tudo de cócoras. Com isso, elas exercitam essa musculatura do períneo. Quando elas vão ter filho, olha que interessante, o parto natural
se torna muito mais fácil, porque aquela musculatura é trabalhada, ela passa a vida inteira trabalhando. E as nossas colegas de academia, eu me incluo, né? A gente trabalha vários músculos, mas não trabalha o períneo, porque nós não usamos essa musculatura, não exercitamos. Então, uma das maneiras de prevenir seria andar de cócoras, como as nossas antepassadas ou as índias do Xingu. Já que isso não é possível, claro que há exercícios que são orientados por fisioterapeutas e que vão movimentar essa musculatura. Inclusive, me perguntam, o pompoarismo funciona? Funciona também. As pessoas que praticam também fortalecem essa musculatura e com isso você vai prevenir, por exemplo, você tem um parto vaginal, as estruturas estão mais trabalhadas, você vai ter menos laceração, né? Então é bastante interessante. As mulheres que querem se preparar para o parto vaginal, que não querem fazer, hoje em dia as pessoas não querem fazer parto cesariana, elas querem um parto natural, normal, né? Mas elas esquecem que elas não estão preparadas, né? A mulher moderna, ela não está preparada. Nós temos essa cadeira com ondas eletromagnéticas, é uma cadeira que você se senta numa determinada posição e as ondas eletromagnéticas vão fazer a contração dessa musculatura. É interessante que essa cadeira, em 28 minutos, ela faz cerca de 11 mil contrações. Muito interessante. Agora, doutora, o distúrbio, ele tem causa física ou psicológica também? Olha, os dois. Muitas mulheres, por ansiedade, elas perdem urina, distúrbios, às vezes, como depressão, perdem. Mas o componente físico é extremamente importante, principalmente nas mulheres depois da menopausa. Você tem uma série de alterações por causa da falta dos hormônios, da diminuição dos estrógenos, a musculatura sofre com a falta do estrogênio e, além do impacto psíquico da mulher estar na menopausa, ela se sente mais triste, deprimida. Tem sim o impacto da falta de hormônio, que deixa a musculatura mais deficiente. Agora, doutora, o distúrbio pode acontecer de maneiras diferentes? Sim, a incontinência urinária nós temos basicamente, didaticamente, para facilitar o entendimento, nós temos 3 tipos. A número 1 é a incontinência urinária de esforço, que ocorre aos mínimos esforços, como tossir, espirrar, e você perde a urina sem querer. Número 2 é uma perda alta, quando você tem a alteração da musculatura e da inervação da bexiga, e com isso você pode ter, principalmente, por exemplo, nos pacientes que têm diabetes, nós falamos que tem uma neuropatia, assim a bexiga sofre contrações involuntárias e que vão fazer com que você tenha expulsão de urina no momento que você não queira. E a terceira é a forma mista, ou seja, você tem os 2 componentes associados. Então, é muito interessante porque as pessoas precisam procurar o seu médico, principalmente a mulher, o ginecologista, que é um médico que acompanha, que faz o exame ginecológico, que vai detectar se a perda urinária ela é de origem baixa e pode ser tratada com ondas eletromagnéticas. Assim, nós fazemos uma abordagem multidisciplinar. E o homem também. Essa cadeira, particularmente, ela é inovadora, tem muitos estudos clínicos, mas os estudos são fundamentalmente para mulheres. Para homens, os estudos estão começando, estão no início e apontam que nós temos benefícios, sim, nos homens. Mas o que nós temos de sólido em termos de estrutura, de evidência científica, são os estudos nas mulheres. Agora, doutora, uma questão que também é interessante, a alimentação, ela pode influir na incontinência urinária? Olha, a alimentação, ela influi na saúde geral de tudo, mas particularmente da incontinência urinária, eu não conheço nenhum trabalho, mas
Hoje em dia, cada vez mais, nunca se pode excluir a alimentação, os hábitos dietéticos, de nenhuma causa. Particularmente, ainda não chegaram os estudos a respeito disso. Agora, um fato interessante também, os diabéticos são mais propensos? O diabetes, sim, principalmente a incontinência urinária alta, devido à alteração das fibras autonômicas, causada por hiperglicemia ao longo do tempo, a descompensação do diabetes, isso causa alteração nos nervos e o nervo, ele sofrendo esse tipo de alteração, ele fica como se fosse um fiozinho desencapado em torno da bexiga e fica disparando choques elétricos, né, que seriam os estímulos nervosos e, sem querer, involuntariamente, a pessoa perde urina, sim. Então, diabéticos descompensados a longo prazo podem ter alterações autonômicas que cursem com perda de urina. Agora, doutora, é importante a gente elencar para o telespectador da TV Alesp quais as principais causas da continência urinária. As principais causas estão ligadas ao envelhecimento, nas mulheres, a alteração hormonal, principalmente a pré-menopausa. É claro que fenômenos como estresse, excesso de esforço físico que aumente a pressão na musculatura pélvica, né? Tosse crônica, pacientes que tossem cronicamente exercem uma pressão abdominal, então as estruturas acabam sofrendo e você pode ter. Também tem estudos que ligam o tabagismo também a perdas urinárias. Agora, doutor, uma perda eventual é considerado já um distúrbio ou não? Não. Às vezes é muito comum, por exemplo, susto, alguma situação de estresse. Um trauma, um susto, ele pode fazer com que a pessoa desenvolva o distúrbio? Pode. Geralmente, numa situação de estresse, os esfíncteres travam, né? Tanto o urinário quanto o retal. Mas é muito comum, nós ouvimos a história, fulano Exato. Se mijou nas calças de medo ou defecou na calça de medo. Sim, isso pode acontecer, né? O organismo pode sofrer essa reação. E a partir daí a pessoa pode desenvolver um distúrbio crônico ou não? É só naquele episódio? Não, pode ser só um episódio único, sim, isolado. Geralmente, a perda urinária, ela tem alguma causa ou crônica, ou, por exemplo, laceração do períneo durante o parto vaginal. Só um susto, o estresse, ele costuma ser só momentâneo. Agora, doutora, a senhora salientou que a cada homem que desenvolve, 3 mulheres desenvolvem o distúrbio. Por que as mulheres desenvolvem com mais frequência esse distúrbio? Por causa da posição do períneo. Então, lembrar que o períneo, ele sustenta toda a região inferior do corpo, né? Então, o que acontece? Todo o peso das nossas vísceras recai sobre o períneo, inclusive do útero, né? E lembrar que na mulher, essa musculatura, ela não é totalmente fechada. Você tem o orifício vaginal ali que causa uma alteração na contenção, naturalmente. Se você tiver qualquer problema como aumento da pressão intraabdominal ou um parto que lacerou a musculatura, você vai ter problemas na região. Muito mais que o homem, cuja a uretra que passa por ali e o canal fecal, eles são muito mais estreitos se comparar com a vagina. Então, a musculatura fica realmente mais favorecida para ter uma fragilidade maior nas mulheres. Agora, doutora, quando a mulher ou mesmo o homem deve procurar um médico? Olha, isso é uma pergunta extremamente importante, porque todo mundo acha que com o envelhecimento é normal várias coisas. É normal você ficar mais esquecido, perder a memória, mas perda de urina não é normal. Nós sempre vamos buscar uma causa. Então, você começou a ter perda de urina quando tosse
espirra, aos mínimos esforços, já é hora sim de procurar ajuda. Como é que eu consigo diferenciar, né? Porque às vezes pode acontecer um episódio isolado ou se começa a acontecer com frequência. Qual o sinal de alerta para o homem ou para a mulher? Geralmente é a umidade, é o fato de você molhar as roupas íntimas. Nas mulheres, as calcinhas, nos homens, as cuecas, hoje em dia mais modernamente, não sei, né? Mas geralmente quando molham as roupas, constantemente a pessoa observa e ela percebe. A situação começa a aumentar ao ponto de se tornar constrangedora em situações sociais. Agora, doutora, quais os médicos que podem fazer esse diagnóstico de uma forma mais precisa? A senhora já explicou, a senhora é dermatologista, que outros profissionais, né, são os mais habilitados para fazer esse diagnóstico? Eu sempre acredito que um profissional que acompanha muito a mulher é o ginecologista. Então, ele vai ter o histórico, inclusive histórico hormonal e de parto, que vai ser extremamente importante. Inclusive, nós fazemos o tratamento com as cadeiras, com ondas eletromagnéticas, após o ginecologista verificar se a mulher não tem infecção urinária, se os exames de rotina feitos pelo Papa Nicolau estão em ordem. Então, a mulher ela deve procurar o ginecologista. O homem, geralmente, a partir dos 40 anos, principalmente, é bom procurar o urologista, avaliar a próstata, porque através do toque retal, que é o exame feito pelo urologista, ele vai sentir se a próstata está de tamanho adequado, se ela não está comprimindo a uretra e com isso causar alterações, né? Que podem levar eventualmente à perda de urina. Enfim, então, o urologista para o homem, ginecologista para a mulher, e nós vamos ajudar com as tecnologias que nós temos disponíveis. São aparelhos de custo elevado. Então, o que acontece? Na nossa clínica, nós temos muitas especialidades. Isso faz com que nós tenhamos a cadeira, porque nós temos ginecologistas, temos endocrinologistas, nós temos cirurgiões que acabam nos encaminhando para nós podermos usar a tecnologia. Agora, doutora, daqui a pouco nós vamos falar da sua tecnologia, da cadeira, mas qual que é o tratamento convencional que nós temos hoje para esse problema que é a incontinência urinária? Na mulher, o ginecologista vai procurar ver se é possível fazer reposição hormonal, porque o estrógeno local, o estrógeno sistêmico vai ter uma ação local melhorando a musculatura. No homem, verificar se há necessidade de fazer a cirurgia de próstata para eliminar algum obstáculo. Nós temos, por exemplo, na mulher, os lasers intravaginais, que o que é interessante do laser, por isso que hoje em dia o tratamento é multidisciplinar, por isso que nós dermatologistas estamos muito trabalhando em conjunto com o ginecologista para o que nós chamamos de rejuvenescimento íntimo, porque nós dominamos a tecnologia dos lasers, nós fazemos lasers há muito tempo, com vários comprimentos de ondas, e nós temos o expertise de tratar utilizando os comprimentos de onda. Então, o ginecologista nos manda para tratamento a laser. O interessante do laser é que você tem uma ação estrogênica, que nós falamos, sem ter os efeitos colaterais das medicações sistêmicas. Não é? Isso é bastante interessante. Você tem uma ação local de um aparelho que vai ter uma ação semelhante a você ter tomado um estrógeno, mas com ação naquela área e sem efeito colateral sistêmico. Você imagina uma pessoa que tenha tido câncer de mama e que tenha medo de fazer reposição hormonal, o quanto que ela vai se beneficiar desse tratamento. Agora, doutora, uma pergunta. Beber menos líquido ajuda? Olha, beber menos líquido vai te dar menos urgência, porque a sua bexiga vai demorar mais para encher. Mas, no caso da incontinência verdadeira, ela vai chegar uma hora que você vai ter essa perda e vai passar por uma situação vexatória.
Então, vai diminuir a frequência, mas que ocorre o fenômeno, ele continua ocorrendo. Agora, doutora, existem casos que demandam cirurgia? Muitos casos demandam cirurgia, sim. Como funciona? Muitos. Olha, principalmente mulheres que tiveram laceração do períneo, né, durante a passagem da criança pelo canal do parto, vai ser necessário fazer uma cirurgia para corrigir toda a região. No caso, o ginecologista junto com o cirurgião ou com o cirurgião plástico, eles vão entrar para poder corrigir o problema. E no homem, geralmente são os problemas ligados à próstata. Doutora, e a fisioterapia, ela é uma ferramenta importante? Sim, muitas pessoas falam, você vai substituir a fisioterapia? Não vai usar a fisioterapia? Não, pelo contrário. Você que tem problema ou que quer prevenir, faça fisioterapia, não deixe de fazer os exercícios, de fazer o acompanhamento. Os tratamentos complementares, são muito eficazes, mas eles são complementares a toda uma rotina que você vai precisar ter. Doutora, uma outra pergunta que é muito interessante, e aí nós vamos entrar no seu assunto específico, como a tecnologia ela pode ajudar no tratamento da incontinência urinária? Então, Guga, como eu havia comentado, nós dermatologistas estudamos muito a tecnologia. Desde que ela chegou no Brasil, nós temos muitos equipamentos. Cada vez mais a nossa prática diária é regida por tratamentos usando essas tecnologias. Então, o que acontece? Nós temos as ondas eletromagnéticas, que agora são a nova inspiração para todos que querem tratar usando equipamentos. O interessante é que, veja bem, como nós estávamos comentando, a fisioterapia deve ser continuada, mas veja bem, voluntariamente você não consegue fazer cerca de 11 mil contrações em 28 minutos. Só mesmo a máquina, porque ela vai ter uma ação no músculo, onde ela vai despolarizar o nervo e vai jogar uma onda que vai fazer uma contração efetiva e supramáxima da musculatura. Não é possível nenhum exercício, até as nossas colegas índias, né, os nossos antepassados, eles não vão ter essa quantidade de contração a ponto de nós termos uma eficácia tão grande dos tratamentos. Eu sou muito encantada com as tecnologias, né? Então eu falo com muita alegria que realmente nós temos uma máquina bastante poderosa na mão. E o equipamento reduz o tempo de tratamento? Muito. É muito interessante porque as pacientes que chegam com a indicação correta para usar o equipamento de ondas eletromagnéticas, elas perguntam, quando que eu vou melhorar? É claro que depende do distúrbio. Se ele for leve, a partir da primeira sessão, a paciente já melhora, assim, ela percebe que nós indicamos cerca de 6 sessões com intervalo de 48 horas. Ela faz uma sessão numa paciente com distúrbio leve na primeira sessão. Numa paciente com distúrbio moderado, em torno da terceira sessão. E o mais interessante é que esses resultados, se forem feitos após a 6ª sessão, eles duram cerca de 6 meses. Agora, doutora, qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Não. São pessoas que passaram pela avaliação do ginecologista e têm a saúde ginecológica em dia, estão liberadas, e no caso do homem, que tenham a saúde da próstata e todas as vias urinárias também checadas, e aí eles são liberados. Então, é um acompanhamento multidisciplinar. Agora, doutora Érica, e a questão, o equipamento, né? Ele pode livrar o paciente da cirurgia? Tem tido bons resultados? Sim,
excelentes resultados e, com certeza, livra, sim, o paciente da cirurgia e também um complemento. Muitas vezes a pessoa fez a cirurgia, tinha uma incontinência grave, corrigiu, ela passou a ter uma leve, moderada, às vezes a cirurgia não foi suficiente para corrigir totalmente, a cadeira vai ter indicação no pós-cirúrgicos como complemento. Agora, qual que é a porcentagem de pessoas, né, que o problema é resolvido com equipamento? Resolvido, eu não sei te dizer. Por quê? Como nós temos fatores como a idade e a falência hormonal, principalmente nas mulheres, vai ser difícil nós revertermos isso 100%. A cura, muitas vezes, não é possível. O que é possível é o controle. Nós temos cerca de 98% dos pacientes que fizeram o tratamento que referem um excelente controle. Geralmente, as pacientes dos estudos clínicos mostram 6 meses de bom controle. Posteriormente, vai depender do que ela fizer. Por exemplo, se ela fizer reposição hormonal, se ela fizer fisioterapia e reposição hormonal, e mais o tratamento com ondas. Quanto mais os tratamentos forem combinados, mais efetivos os resultados, né? Na medicina, nós nunca falamos em 100%, mas nós temos sim um excelente controle. Agora, doutora, qual que é a diferença entre incontinência urinária de esforço e de urgência? Ah, sim, a incontinência urinária de esforço é essa que nós perdemos a urina aos mínimos esforços, né? Então, tossir, espirrar. Já na urgência, existe uma urgência miccional em que a pessoa tem uma necessidade repentina de urinar. Então, ela está, às vezes, parada, não está fazendo nenhum esforço, que difere do primeiro caso, e de repente, sem nenhuma causa, ela tem uma urgência, uma necessidade de urinar. A incontinência, ela pode afetar crianças e adolescentes, doutora? Pode, sim. Interessante que a incontinência é, às vezes, um quadro comum em estresse, situações de angústia e ansiedade em crianças e adolescentes. A abordagem nas crianças e no adolescente é totalmente diferente da abordagem do adulto, já que se a pessoa não tiver uma alteração congênita, ou seja, não nasceu com um problema na região, ou tiver alguma variação anatômica, algum problema físico, as causas psicológicas devem ser extremamente investigadas. Então, a abordagem na criança é bastante diferente. Eu nunca tive nenhum paciente pediátrico para tratamento com ondas eletromagnéticas. É uma tecnologia em evolução, mas no momento nós não recebemos nenhum caso. Doutora Érica Monteiro, eu quero agradecer a sua participação aqui no Discussão Especial aqui na TV Alesp. Até um próximo encontro aí. Muito obrigado. Puxa, eu que agradeço. Foi uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. O tema do Em Discussão Especial de hoje foi incontinência urinária. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.